Bom dia! Sejam todos bem-vindos para o programa E Agora José, para quem acredita no poder das redes. E hoje nós estaremos aqui recebendo um grande amigo, um excelente profissional, lá do estado de Pernambuco, Tomás de Aquino. Ele é jornalista, escritor, palestrante, perito avaliador judicial, professor de marketing imobiliário, e ele está vindo falar conosco sobre um assunto de extrema importância e um assunto que tem tudo a ver com o nosso programa, porque nós aqui trabalhamos com as redes, né? O programa é para quem acredita no poder das redes. E o nosso assunto de hoje são as parcerias em época de pandemia. Então, vamos aqui convidar para conversar conosco. Vamos aguardar. Olá. Bom dia, Tomás. Tudo bem? Bom dia, Vanessa. Muito bom falar com você, né? Muito bom voltarmos a conversar depois de um período aí ausente, você longe lá em São Paulo, a gente aqui, mas aí esse poder das redes que você fala tá aí, aproxima a gente, né? Coloca a gente lado a lado e no lugar certo, a mulher em cima, porque agora é a vez da mulher. Tudo bem, Tomás? Que satisfação, que honra te receber Também. aqui. E você sabe que você é um homem sempre à frente, né? Eu te vejo como um visionário, alguém que enxerga longe. E você já tinha despertado para esse poder das redes sociais, né? Para a questão da tecnologia a favor do nosso profissionalismo. E sempre esteve mesmo à disposição. Mas as pessoas não enxergavam, né? Essa situação da pandemia acabou fazendo com que as pessoas enxergassem essa rede que é meio que invisível, né? Elas passaram a perceber que podemos sim estar juntos, apesar de fisicamente longe, mas estamos totalmente juntos com a utilização da tecnologia, né? Verdade. Eu, como matuto, a única rede que eu entrava dentro era aquela que fica no meu terraço, né? Balançava pra lá e pra cá. Maravilhosa, né? Maravilhosa. Maravilha. Também continua, né? Não tirei uma por causa da outra. Eu sou muito equilibrado, eu gosto de equilibrar. Então, as redes sociais, ela veio justamente para nos dar esse balanço, né? Para acordar, para fazer você acordar aí num balanço grande, diferente daquela rede confortável. E aí você, de repente, olha para todo lado e diz, meu Deus, eu tenho uma mina na mão, né? Você tem a mina e ainda continua cavando. Então vamos usar essa mina aí de comunicação, que ela é fantástica, e se a gente analisar direitinho, a gente vai ver que a própria Bíblia fala disso, quando Jesus diz, né? E serei minhas testemunhas, tanto aqui como em Samaria e até os confins da terra. Como você pode ser testemunha dele em todos esses lugares ao mesmo tempo? Através das redes sociais. Perfeito, é exatamente isso. E a rede, ela é mais ampla do que rede social, né? Se a gente pensar em rede, já que você trouxe Jesus ele mandava, teve aquela passagem que ele mandou os pescadores, lançarem suas redes, né? E disse, siga-me que farei de vocês pescadores de homens. O que seriam esses pescadores de homens, Tomás? Como é que a gente pode ampliar a nossa visão agora, pensando na rede como profissional, né? Como pescador no mar, de lançar a rede novamente, então eles já tinham passado a noite tentando pescar e nenhum peixe conseguiram. Então, quando Jesus chegou e falou, joga a rede ao mar, olhando pela perspectiva profissional, eles fizeram mais uma vez e aí fizeram uma grande pescaria. Trazendo isso para a nossa visão profissional, quando as pessoas neste momento não conseguem enxergar possibilidades, né? E acreditam que pescaram, tentaram jogar as redes, passaram a noite inteira, né? À noite a gente pode trazer a simbologia de não conseguir enxergar, né? Das trevas, não tem luz, não conseguem enxergar, por isso noite. Passaram o tempo todo tentando e não conseguiram. Seriam as parcerias uma possibilidade de ampliar essa visão no âmbito profissional, aumentando então suas redes de contatos, seu networking? Seria nesse sentido? E mais ainda, quando Jesus fala, vamos ser pescadores de homens, então agora você olhar para o ser humano, né, como Deus, como alguém que tem potencial
que tem possibilidades e que às vezes não enxerga isso, né? O despertar dessas pessoas. Verdade, Vanessa. Eu vejo muito essa questão que você fala aí do network. Por exemplo, Jesus criou um bom network, né? 12 discípulos, era ali a mesa social dele, né? A mesa de jantar, era o campo de trabalho, o cowork dele, né? Aquela mesa da ceia lá. Então, era o cowork de Jesus ali. Ali ele tomava as decisões, ali ele fazia as coisas. Ele não tinha, evidentemente, a tecnologia que a gente tem, né? Mas ele já falava. Ele dizia que tinha 2 caminhos. Tinha o caminho estreito e o caminho largo. Hoje, quando você vê a internet, é banda larga. Então, cada um escolhe o tipo de banda larga que vai pegar, né? Eu prefiro a banda estreita, que é a banda da pregação. Então, eu tenho um livro, que é a Bíblia e a Internet, Geração Conectada, que foi feito para os jovens, nas nossas igrejas. Então, esse livro, a Bíblia e a Internet, ele cuida muito dessa parte das redes sociais, ele cuida muito desse problema do jovem conviver com a tecnologia e conviver bem, e ensina o que é que você deve pescar na rede. A Bíblia diz que Jesus está com os olhos sobre a gente, ele vê todos os caminhos que a gente vai trilhar. Então ele sabe que caminhos a gente está trilhando na rede. Quando você vai para o livro de Ezequiel, você encontra uma verdadeira câmara de computadores lá, as janelas, fala da visão do profeta, fala de uma série de coisas que são da internet. Você vê aqueles carros de fogo que se assemelham aos quadriciclos que a gente tem hoje, que andam pelas regiões, 4 rodas, baixinhos, o povo aparecendo. Então é muito semelhante. Quando você pega o cheio de olhos da câmara, são as câmaras que nos filmam em todos os lugares. Por isso os olhos de Deus vai estar em todos os lugares, sobre todos os tempos. Então, essa questão de como a gente vai pescar homens é a gente usar a tecnologia para o bem. É a gente usar a internet com uma banda larga boa. É a gente usar a internet, botar dentro da sala da gente, quando o Apocalipse fala da besta que vai dominar 1000 anos, diz que vai estar na nossa sala e nós não temos o poder de tirá-la. Então, quem tem o poder de tirar a internet da sala hoje? Ninguém. Então, hoje ela vai durar e o tempo que ela vai durar e a gente não sabe. Então, o que a gente precisa é usar esse anzol, é usar essa vara de pescar, que é a rede social, para que a gente pesque homens. E como é que a gente faz isso? Sendo testemunhos do que é bom. Nós somos sal e luz. Deus deixou nas nossas mãos os dons e talentos. Estarmos aqui conversando agora é fruto de um talento de um cara de tecnologia que pensou esse software e criou esse software para a gente e fez com que a gente estivesse aqui. Tem pessoas do interior, da área rural, da área mais atrasada, mais recuada, que passava até 1 mês, 2 para ter notícia. Hoje ele tem automaticamente, porque o filho desce para a escola e leva no celular para o pai ver. Ele grava, mesmo que não tenha internet, mas ele grava. Então, a questão ficou muito concreta de como as redes sociais podem ser usadas, de como nós podemos trabalhar as redes sociais para elas serem positivas. E elas só serão positivas a partir do momento que a gente use de forma correta. Você falou uma questão aí que era os pescadores de homens. Nós estamos aqui pescando homens. E tem um detalhe mais interessante. A Bíblia fala do pregai a tempo e fora do tempo. Nós estamos pregando aqui ao vivo, está ali. Ao vivo, agora. Mas amanhã, as pessoas que não puderam assistir essa live, vão assistir amanhã. Então, vão assistir fora do tempo. Então, nós estamos testemunhando para Jesus fora do tempo, fora da realidade atual. E isso vai fazer com que a gente consiga levar a mensagem dele, até mesmo quando a gente não estiver mais aqui. Daqui a uns anos, quando eu já me for, eu estou descendo a ladeira, tem mais passado do que futuro, né? Já vou com 75 aí na bagagem do carro, aí no reboque, então já vai de 65. Então eu tenho que cuidar desse resto de futuro que eu tenho e tenho que investir bem nele e tenho que investir bem para a minha família, porque a família é o projeto de Deus. Se todo trabalho nosso for voltado para a nossa família, então a gente vai começar a pescar homens, a gente vai começar a ser sal e luz aqui na terra, como a Bíblia diz, a gente vai começar a usar as redes sociais para o bem. Então eu acho que isso é que é importante, usar tudo que você tem, todos os seus dons e talentos para fazer o bem, porque essa é a maior religião para com Deus, como disse Paulo. Eu vou te falar uma coisa, Tomás, hoje de manhã eu saí na sacada, né, e tava um sol bem gostoso, assim, eu tomei banho, fui para a sacada para sentir um pouco do sol, e eu olhei para o céu e me deu uma sensação muito maravilhosa naquela hora, né, e eu disse uma palavra para Deus, eu disse assim, eu quero ser a sua glória, eu quero que o meu potencial e tudo que foi dado para mim seja a sua glória. Eu disse isso para ele.
Amém. E aí, quando a gente vem para cá e você traz essa questão de que a família é o grande projeto, né? É exatamente aí que a gente atua. Né? O programa E Agora, José, ele tem essa brincadeira aí, né? Fazendo falando a respeito de você também é poeta, né? Da poesia do nosso mestre, do Carlos Drummond de Andrade. Mas assim, tem toda uma questão por trás, né? Do que significa E Agora, José, dessa questão do homem diante da família, da posição dele diante da esposa, da família, da sociedade, né? Então, E Agora, José? Para quem acredita no poder das redes, as redes agora eu vou ampliar mais um pouco, Tomás. A rede agora na questão de relacionamento, né? Na questão de relacionamento com tudo. O relacionamento com você mesmo, seu próprio corpo, o relacionamento com a sua esposa, com seus filhos, com a sociedade, com o mundo, com o planeta. Então, essa rede, ela é uma rede invisível, mas todos nós estamos interligados nela. E a família é exatamente a especialidade que a gente trabalha, né? O direito de família, né? A questão do direito e trazendo também um pouco da violência dentro da família, né? Que aí são os conflitos e a parte doente da história. E dentro de parceria, em época de pandemia, nós podemos olhar para essa família e ver o que essa família necessita. E o que cada um, dentro do seu potencial, dos seus frutos, né? Como você estava falando anteriormente, dentro do que eu pedi para Deus, né? De ser a glória dele, como é que nós somos a glória de Deus? Se nós realmente conseguimos ser aquilo que ele criou para a gente ser na plenitude. E aí, quando você vê uma obra maravilhosa, né? Você faz aqueles vasos maravilhosos, aqueles quadros. Quando olha para o quadro e acha o quadro maravilhoso, a gente não diz que essa é a glória do quadro, porque o quadro foi feito. A gente diz que é a glória do artista que fez o quadro, né? Então, é isso. Veja, Deus nos deu, você está falando aí de alguns meus, esse dom de pintar, esse dom de desenhar, que é natural, eu nunca estudei isso. E Deus me deu esse dom. Viu, Tomás? Estou te entregando mais do que o currículo aí. Como é que eu vou usar esse dom, né? Como é que eu vou usá-lo? Então, da forma que eu usar, é que vai fazer a glória de Deus. A forma como eu vou usar esse talento, esse dom que Deus me deu, é que vai dar esse respaldo aí de a gente estar sendo a honra e glória dele. Eu digo sempre o seguinte, Jesus disse que nós usássemos as nossas mãos, e a pintura é uma coisa artesanal. É a mão que nós vamos usar. Então, como nós vamos usar a mão, eu acho que os dedos eles são importantes para nos referenciar certas coisas. Então, por exemplo, quando você pega isso aqui, é a nossa digital, é a nossa identidade. Você falou do relacionamento do homem para com ele mesmo. Então, a primeira coisa que ele tem que ter é uma imagem positiva. Ele tem que botar lá a digital dele, e com a digital dele ser uma imagem positiva onde ele estiver. Ele não pode ser uma imagem positiva nos amigos e em casa ser uma imagem negativa. Ele não pode ser uma imagem positiva nas redes sociais e, na realidade, ele não ser nada daquilo. Então, a identidade que ele vai criar é que vai fazer com que ele tenha um bom relacionamento com ele mesmo, se conhecer, saber o que ele gosta, o que não gosta, saber onde é pecado, onde é que não é pecado, até onde eu vou, até onde eu não vou. E isso está muito claro, todo mundo sabe o que é certo e errado. Se eu faço errado é porque eu quero. Então, a minha identidade fica manchada. E aí eu vou manchando a minha identidade ao longo do tempo e depois eu não tenho credibilidade, não tenho sucesso. Que a Bíblia diz, aquilo que é mal adquirido é mal possuído. Então, se eu adquiro até mesmo um prazer de forma errada, eu vou pagar por esse prazer de forma errada que eu estou adquirindo. Então, ele é mal adquirido, vai ser mal possuído. E isso pode ser os 51 milhões nas caixas de papel dentro de um apartamento. Vale a pena os 51 milhões você na cadeia? Como você gasta ele? E agora você não pode mais gastar porque perdeu. E sua paz, e sua tranquilidade, e o deitar a cabeça no travesseiro e dormir. Então, a primeira questão é você criar uma imagem positiva. A segunda questão, esse dedo aqui é para apontar, mas não é para apontar os erros das pessoas. É para apontar o nosso foco. Ele indica para onde a gente quer ir. Ele tem que estar firme naquela posição de onde a gente quer chegar. Então, se você de manhã sobe na sacada, olha para Deus e diz, Senhor, eu quero ser a tua glória, Senhor. Então, que isso seja foco. Não vale a pena um discurso bonito lá em cima e quando descer da sacada, ter um comportamento completamente diferente. O foco ele tem que permanecer.
o alvo ele tem que estar ativo, o alvo ele tem que estar visto. Se seu alvo, você tem que dividir ele em vários aspectos. Você tem que dividir o seu alvo no profissional, você tem que dividir o seu alvo no pessoal, você tem que dividir o seu alvo nos relacionamentos, mas tem que dividir também os resultados. Não adianta você só dividir o alvo, dizer para sua mulher ou seu esposo, olha, meu alvo é esse, você fica aí tranquilo, se cuida disso, cuida daquilo, que eu vou para o alvo porque vai ser bom para a gente. E depois não é bom para a gente, é bom só para você. Então o alvo ele tem que ser bom para os dois, tem que ser bom para a família, tem que ser bom para o casal, tem que ser bom para os filhos. Por isso que o alvo é importante. O terceiro dedo é o da comunicação, veja que ele é o maior. Ele é o dedo maior da gente, esse aqui. Ele é o dedo maior, ele tem que ser o da comunicação. Como eu me comunico, o que eu digo é verdade. A Bíblia diz, a palavra tem que ser sim, sim, não, não. Se o tempo todo eu estou me desdizendo, se o tempo todo eu estou pedindo desculpas, se o tempo todo eu estou dizendo que errei, se o tempo todo eu estou dando desculpas, eu não estou usando a comunicação como uma coisa verdadeira para me dar feedbacks positivos, para me trazer resultados ótimos, para me levar ao sucesso. Deus não deixa. Ele diz isso, vai por ti que eu te ajudarei, vai e prospera, desde que trabalhes com a verdade. Então, isso é verdadeiro. Então, a comunicação da gente é a coisa mais importante. O quarto dedinho é o nosso parceria, está aqui nossa aliança de casamento. São as alianças que a gente faz com Deus, com a família, com os amigos, com os parceiros, e nós vamos entrar em parceria daqui a pouco, mais uns 10 minutos aí. A live é 1 hora, até meia hora a gente faz esse papo gostoso e depois nós vamos aí às parcerias. Então, o nosso dedinho quarto aqui é o da parceria, é o dedo que a gente tem que criar. Então, aqui você vai se conhecendo, já tenho identidade, já tenho um foco, já tenho uma boa comunicação, já tenho meus parceiros e a parceria, Vanessa, ela tem uma coisa muito importante. Por exemplo, se eu quero ser um bom advogado na área de família, eu não posso me juntar com o melhor advogado do mundo na área de finanças. A minha energia vai ser desperdiçada. Eu tenho que procurar o melhor advogado de família, para ser o melhor advogado de família, não para copiá-lo, mas para me modelar nos princípios que ele tem, mas para tirar dele o que é bom, porque Deus diz toda árvore que não dá bom fruto deve ser arrancada. Então vamos ver os bons frutos que tem naquela árvore daquele bom advogado, para que a gente faça essa colheita. Então, essas são nossas parcerias. Parcerias com objetivos, com clareza, com foco no resultado. Jesus quer que a gente prospere. Jesus quer que a gente cresça. Então, a gente tem isso. Meu amigo Alan Paiva, olha aí, meu grande Alan, né? O nosso Alan aí, adoro você, né? Saudade muita também. Então, veja, nossas parcerias, elas têm que estar muito claras. E, por último, o dedinho é a nossa humildade. Orgulho, vaidade, vai para onde? Esse dedinho aqui significa que eu tenho que ser mindinho, que eu tenho que diminuir para Jesus crescer. A gente só vai ser glória dele quando a gente estiver assim. Quando a gente, por mais alto que esteja lá na sacada ou lá na minha cobertura, a gente saiba que é humilde e a gente tem que ser humilde. Então, que a gente repasse o que a gente sabe. Cora Coralina diz, feliz é o homem que repassa tudo o que sabe, mas na vida nada deixa de ter adversidade. Então vem a condicionante adversativa. Mas tem que aprender o que ensina. Se ele não aprende o que ensina, se ele não pratica o que ensina, ele é um sal insípido, vai ser lançado, vai ser pisado, porque não serve para salgar uma boa comida, uma boa alimentação, que é alimento da alma. Então, esses 5 dedinhos aqui significam identidade, foco, comunicação, parceria e humildade. Com esses 5 atributos, a gente já constrói um excelente relacionamento. Perfeito. Eu amei essa mão. Aprendi bastante. Aprenda a usar as mãos agora, né? Aprenda a usar as mãos. E eu acho incrível, Tomás, porque todo esse tempo que a gente se conhece, já faz alguns anos, né, Tomás? Eu não lembro. Já era pequeno. Continua pequeno. Todas as vezes que eu te encontro, eu aprendo. É um homem muito sábio, faz um trabalho muito incrível. E é uma pessoa que eu conheci numa proposta de parceria, né, Tomás? Lembro sim. Numa proposta de parceria. O Francisco Galeão, na galeria, ali, quando você estava lá em Caruaru. Perfeito, isso mesmo. E aí, trazendo, né, essa visão de jornalista, né,
de pessoa que está sempre fazendo pontes, conexões, parcerias, redes, né? Fizemos um evento juntos da Rota 232, trabalho lindíssimo. Então, Verdade. nós podemos entrar nisso, né? Do que é uma parceria, né? Diante isso e como nós podemos fazer isso de uma forma que todo mundo seja beneficiado. Porque o que eu trago, Tomás, e acredito muito, é que assim, os conflitos existiram porque por muito tempo as pessoas acreditaram que existia concorrência. Eu não acredito na concorrência. Eu acredito que cada um tem o seu lugar. Cada um tem a sua parcela para ser cumprida. E todos somos diferentes e complementares. Então, eu sempre vi com bons olhos a parceria, mas dentro dessa visão, né, dessa consciência do que é uma parceria, onde ninguém precisa perder para alguém ganhar, ao contrário, todos ganham, né? Então, nós ficamos numa multiplicação ou numa soma. Essa é a conta que a gente traz. Claro. As parcerias, elas são feitas em todas as áreas das nossas vidas, né? Quando a gente casa, é uma parceria. Estamos fazendo uma parceria nacional, ali onde a gente vai construir uma família em cima de determinados regulamentos, regras, códigos, atitudes, ações. Estamos construindo essa realidade numa parceria. Eu e minha esposa somos parceiros de uma vida conjunta. Já vou com 40 anos, Vanessa, de estrada junto com ela, né? Tenho fé em Deus de até 100 e fazer um menino feito Abraão. Eu tenho fé, né? Então eu quero chegar lá nos 100 e fazer um menino. É porque você sorri, Abraão fez, cadê sua fé? Não, é possível. Eu ri porque eu achei o seu sonho fazer um menino quando tiver com 100. Você está com 75, Tomás? Então, eu estou com 65. 65, então, podia fazer um menino agora. Não, eu quero com 100 feito Abraão. Ele não pode ser só o primeiro, ele quer ser o segundo a fazer um menino com 100 anos. Não é verdade? Deus não disse que saísse do anonimato, eu quero sair do anonimato. Então, eu quero esse milagre aí na minha vida. Estou lutando para isso, fazendo tudo, acompanhando. E aí tem que ter boa alimentação, exercício físico, cabeça boa. Ou seja, você não ganha nada de graça, tem sacrifícios. Tudo na vida tem sacrifícios. E a parceria também tem sacrifício. A parceria tem sacrifício quando você abre mão do tudo pela metade. Então você tem que saber que é melhor metade de alguma coisa do que tudo de nada. Quando você entra com essa filosofia na sua parceria, você já vai sabendo que você vai ter a metade de alguma coisa e não vai ter o tudo daquilo. Mas é melhor aquela metade do que o tudo do nada. Ninguém ganhou. Esse não é uma boa parceria. A Bíblia dá a regra clara da parceria, quando perguntam a Jesus com uma moeda que tem o rosto de César, de quem é, e Jesus diz, dá a César o que é de César. Então, se você tem parceiros, você tem que dar o que é do parceiro. Se o parceiro não tem a mesma recíproca com você, o problema é dele. A gente não pode se preocupar com o que é que as pessoas vão fazer com aquilo que é nosso, que está na mão dele. Nós temos que nos preocupar com o que é nosso e está na nossa mão. Se não veio para a nossa mão, não é nosso. Oramos por ele, para que Deus abra os olhos dele, perdoe o que ele está fazendo de errado e passe a fazer o certo. Porque ele vai pagar um claro preço por isso, um alto preço por não dividir corretamente. Então, parceria, a primeira regra da parceria é essa. Dá a César o que é de César, dá ao parceiro o que é do parceiro. Essa é a primeira regra básica de uma boa parceria em qualquer área, não só no mercado imobiliário, mas no mercado de família, no direito de família, no casamento, na sociedade de uma maneira geral. Onde você for, você só vai ser feliz a partir do momento que você está em paz. E para você estar em paz, você tem que dar a César o que é de César, não é seu. Perfeito, Tomás. Aqui o professor Rocha, que é um grande amigo da gente também, ele colocou o seguinte, que parceria vai além de fazer algo junto. Parceria é, por exemplo, né, até divulgar o trabalho do concorrente. É verdade, veja, eu tenho uma revista imobiliária, sou corretor de imóveis, sou jornalista, sou professor de marketing imobiliário e de operações imobiliárias e na minha revista eu divulgo um trabalho
de um amigo, de um parceiro que é professor de operações imobiliárias, divulgo de outro que é professor de marketing, porque isso vai fazer com que eles cresçam. E a primeira regra de quem cresce é esquecer quem não cresceu. Então ele me esquece, se ele tiver alguma inveja, tiver alguma raiva, tiver alguma coisa, ele vai me deixar de lado porque ele está crescendo também. Então, quando nós construímos a realidade do outro, para que ele melhore, para que ele cresça, nós nos tornamos amigos. Então, parceria dá a César o que é de César e se tornando amigo, e crescendo em amizade e ajudando aquele outro a crescer. Eu acabei de dizer, feliz é o homem que aprende o que repassa. Então, se ele aprende o que repassa, ele vai ajudar o concorrente, com certeza, não vai ter medo, porque ajudando o concorrente ele vai ter mais negócios. A minha vida toda é captando. Valdir, meu amigo, está entrando aí. Valdir Costa, meu amigo. Soledade também, lá do Piauí, viu? Soledade, olá, Soledade. Agora minhas amigas aí. Verdade. Pessoal aí chegando aí. Bom estar com vocês, muito bom. O professor Rocha fez uma pergunta aqui. O que leva ao fracasso nas sociedades empresárias? Poxa, muito simples. A ganância. Não tem outro aspecto que tire o sucesso de alguma coisa que não seja a ganância pelo dinheiro, o egoísmo, o individualismo. Geralmente, todos os fracassos de todas as empresas, de uma maneira geral, elas vêm pela centralização, pela falta de delegação, pela falta de gestão e planejamento, pela necessidade do outro aparecer mais do que o outro. Quando todo mundo tiver espírito de equipe, né, e você só tem espírito de equipe quando está naufragando, aí todo mundo tem, e uns ainda quer tomar o bote e deixar o outro morrer. Né? Quem assistiu o Titanic viu lá o Leonardo DiCaprio, por amor, deixou que ela sobrevivesse e ele preferiu morrer congelado, porque o barco não cabia os dois. Tem hora que o barco não cabe os dois. Se o barco não cabe os dois, é necessário que o outro siga, porque ele vai talvez ajudar a gente a se salvar. Vem um apito aí e a gente consegue se salvar. Então, o principal nesse relacionamento que a gente está construindo é que a gente tenha a mão estendida para o outro. A gente quer a mão de Deus estendida para a gente, para que ele puxe a gente. E porque a gente não estende para o outro que está mais embaixo e a gente vem com ele também. Porque a gente quer subir sozinho e dar duas mãos a Deus, ao invés de dar uma e puxar o outro com a outra. Então, o fracasso nas sociedades atuais, elas vêm do ego. Meu amigo Rocha, se você acompanha as redes sociais, você vai ver uma coisa. Quantas pessoas curtem, compartilham e comentam o que você publica? Pouquíssimas, mas muitas veem. Mas não se dão ao trabalho sequer de curtir. Não se dão ao trabalho muito menos de compartilhar, que são cliques. E se ele não faz essas duas coisas, que é só clicar, muito menos, mas muito menos ele vai se dar o trabalho de escrever um comentário positivo, que gostou. Primeiro ele vai ter uma inveja natural, porque é você que está escrevendo e não é ele. É você que está mostrando e não é ele. Nós temos que quebrar isso nas redes sociais. Como nós quebramos muitos comportamentos errados na vida antes das redes sociais, criamos dogmas, regras sociais que a gente convive com eles, precisamos começar a fazer isso nas redes sociais. Vamos compartilhar, comentar e curtir o que é dos outros e não só o nosso. Quando a gente vai ver nossa página na rede, a gente vai ver para quem curtiu, para quem comentou e para quem compartilhou. Mas a gente não vai na página do amigo da gente para olhar isso de forma carinhosa, amorosa, não. A gente vai para olhar para saber se ele teve mais ou menos curtidas do que a gente, se ele teve mais ou menos comportamento, compartilhamentos do que a gente. Então, enquanto a gente pensar desse jeito, a sociedade fracassa, a empresa fracassa, tudo fracassa. A partir do momento que a gente seja no sentido de ajudar mais, se preocupar mais com o outro e menos com a gente, então a gente começa a crescer. Por exemplo, Maceió foi lançado um projeto agora, Casinha Solidária. O que é Casinha Solidária? Você tem o seu móvel, vai jogar ele fora. Tem alguém sem móvel, então junta-se esses móveis e vai se distribuir para quem precisa. Você não precisa jogar no lixo para o caminhão do lixo triturar aquele móvel, aquela mesa, aquela cadeira, aquela panela, aquela coisa que você está trocando porque comprou uma mais nova, uma mais bonita. Doa aquilo para uma pessoa carente. Então esse grupo, ele arrecada junto e distribui. É um projeto para ser levado para todo o Brasil. Quantas pessoas compartilham isso? Pouquíssimas. Quantas pessoas curtem isso? Pouquíssimas. Quantas pessoas comentam isso? Próximo de zero. Esse comportamento mesquinho, que é nosso, não é do outro, a gente só quer ver o outro. Né? Quando a gente faz a pergunta, por que a sociedade empresarial fracassa? A gente não se pergunta, o que é que eu estou fazendo para essa sociedade empresarial não fracassar? Essa é que tem que ser a pergunta. O que é que eu estou fazendo para que essa sociedade que eu vivo não fracasse?
para que a sociedade empresarial não fracasse, para a empresa que eu trabalho progredir, porque assim eu progrido junto. A visão tem que ser essa para poder a gente dar os passos que a gente precisa. Isso é minha opinião. Não é a verdade, mas é a minha opinião. Sempre que a gente puxa para a gente, né, Tomás, é a autorresponsabilidade, né, sobre a realidade que a gente vive. Então, quando você simplesmente olha o problema, né, quando você enxerga o problema, você não tem poder sobre o problema. Você só tem um poder sobre o problema, e quando eu falo poder, o poder de mudança, de decisão, ou da decisão de permanecer também, porque tudo é escolha. Você só tem esse poder quando você puxa a responsabilidade para você. Realmente o que você pode fazer para manter ou para alterar determinada situação, né? Então você tem um foco, o foco está definido, o que você pode fazer por isso, né? Quando você faz isso, você faz. Você não fica esperando, né? E é um momento, como você estava dizendo, da gente trabalhar levando, compartilhando, levando tudo que a gente tem de bom e utilizando esse mesmo caminho, porque tudo é instrumento, né? Então, usando esse caminho para levar essa bondade e, ao mesmo tempo, trabalhar isso dentro da gente. Porque nós estamos sempre em contínua melhora, em contínuo desenvolvimento, nós buscamos essa melhora. Nós também cometemos erros, nós também fazemos coisas que não são agradáveis, né, aos olhos de Deus, usando a mesma tecnologia sua. E aí a gente precisa estar se observando. O que a gente está fazendo também que não é agradável, que não é legal, que pode ser mudado. Para que a partir daí, olhando para nós mesmos, a gente possa fazer essa mudança, né? Então, para que a gente possa ser um bom parceiro, primeiro nós precisamos olhar para nós mesmos e nos curarmos, né? Tem uma música que tem esse título, né? Me curar de mim, né? De todo esse aspecto egoísta, né? De todo esse aspecto humano, de uma consciência que foi ensinada, né? De concorrência, de que você precisa ganhar, que você passa por cima do outro, toda essa coisa, né? Que veio quando você fala que alguém olha a tua rede para simplesmente ver o que você está fazendo, mas não te ajuda, não curte, né? Não faz isso e ainda sente inveja porque não é essa pessoa que está fazendo. Então, isso é resultado de um movimento de consciência, de ensinos, de crenças, né? E que a pandemia nos dá a oportunidade de olhar para tudo isso, perceber que a gente não vive sozinho, a gente precisa das pessoas, né? Hoje a tecnologia está nos ajudando, porque eu consigo hoje ter acesso a amigos, né? Eu consigo hoje ter acesso a clientes, eu consigo hoje ter acesso à minha mãe que está longe, à minha família, aos parentes. Eu consigo hoje me relacionar porque alguém se disponibilizou, como você mesmo falou, a criar a rede, né? Então, a rede que eu falo agora é essa rede mesmo, do Instagram, né? do WhatsApp, né? Do Zoom. Quantas pessoas estão usando o Zoom, Google Meets para poder dar aula? Então, as pessoas precisam ainda continuar aprendendo e os professores precisam continuar ensinando. E se não fosse alguém que em algum momento tivesse criado isso não seria possível. Quando a gente começa a olhar assim, eu começo a perceber, Tomás, que eu preciso que você consiga o sucesso. Eu preciso, é uma necessidade minha que você seja feliz. Mesmo você estando em Pernambuco, mexendo com questões imobiliárias, e eu esteja em São Paulo, mexendo com direito de família. Por que eu necessito que você tenha sucesso? Né? Porque a nossa questão não é profissional, a nossa questão é humana, sabe? Eu me importo, por exemplo, com o que o professor Rocha pensa e sente. Eu me importo muito com isso. E por que eu me importo tanto? Porque isso, nós temos uma ligação invisível, que a gente pode nunca mais se falar, mas nós temos, faz parte, nós pertencemos um ao outro. E todos nós, todo esse grupo que agora assiste, faz parte. Sistêmico, né? Esse trabalho sistêmico. E é real, é verdadeiro isso. Você percebe o quanto, quando uma pessoa se perde, quando eu falo se perder, é quando ela mergulha
nesses sentimentos de egoísmo, de inveja, de medo da concorrência, começam a acreditar na escassez, na pandemia, o que eu vou fazer? Né? Eu não tenho dinheiro, eu não consigo pagar. Ela começa a entrar nessa frequência, né? Nessa mentalidade, essa pessoa ela vai cair. Né? E quando ela vai cair numa depressão, num suicídio. Isso vai influenciar todos nós. É bem o efeito borboleta mesmo, né? O professor Rocha colocou aqui de novo, em Eclesiastes, fala da importância da parceria. Melhor é serem dois do que um. Se um cair, o outro levanta. Bacana. Muito bonito. É isso. Então, veja, Vanessa, antes a gente viu, para não esquecer, né, a gente viu a primeira mão, para quem chegou agora, que é identidade, foco, comunicação, parceria e humildade. Né? Nessa outra mão, a gente ficou com a mão sobrando, né? Ainda tem 5 dedos, a gente estabelece as prioridades de vida. Então vem Deus, a primeira, né? A maior. Então Deus tem que estar sempre em pé, sempre para cima, sempre apontando, que é a divindade maior, né? Por isso Deus. Então ele vem em primeiro lugar. Em segundo lugar vem a família, que também é foco, né? Está aqui F de foco. Né? Então família também está junto aí nesse processo de você definir sua outra mão. Terceiro, a gente falou de comunicação. É justamente a parte onde a gente vai trazer a prioridade de quê? A prioridade dos nossos relacionamentos com nossos amigos. Então, a gente tem Deus na prioridade 1, tem a família na prioridade 2, tem os amigos na prioridade 3. No dedo 4, que era o das parcerias, você vai ter os colegas, que são seus colegas de trabalho, que são seus colegas onde você troca relacionamentos, tudo. Então, você vai estar com esse quarto dedinho aqui, significa o seu trabalho, que vai trazer o resultado financeiro para poder você ajudar, servir. Então, servir também com apoio material e não só com o apoio espiritual, que é o do dedo do lado de cá, que é a humildade. A humildade é muito boa, mas se ela não tiver ação prática, ela é uma humildade vazia, como diz Paulo. Então, a gente precisa ter essa humildade, mas ela é transformada em serviço. Então, as pessoas podem dar 1 hora ou 2 do seu tempo na semana para ajudar quem está precisando, para ajudar quem necessita. Isso desinteressadamente, sem pensar no dinheiro. Quando a gente tiver uma rede muito grande fazendo isso, com certeza muito mais gente vai estar curtindo, muito mais gente vai estar compartilhando, muito mais gente vai estar comentando, porque estão vendo exemplos. A gente só aprende pelo exemplo. A gente tem que se aproximar de alguém que dê exemplos para poder a gente aprender a dar exemplos. Então, o exemplo é que ensina. E esse exemplo vem do serviço que a gente faz. Que serviço eu estou fazendo? Para quem eu estou fazendo? Então, Deus, família, amigos, colega de trabalho e serviço vai nos ajudar a preencher a outra mãozinha e fazer com que a gente vá caminhando bem legal aí nesse mundo que a gente vive para poder ir mudando. Né? A gente não quer mudar o outro, a gente quer mudar a gente. Então, para mudar a gente, é preciso que a gente estabeleça essas regras. Vou te falar, Tomás, eu gostei muito das suas mãos e eu vou complementar, porque eu gosto muito de falar de mãos. Né? Tem um cedinho aqui, tem um cedinho, pode complementar. As mãos têm uma simbologia muito grande, né? O que é a simbologia das mãos? Quando ativadas as mãos, elas são exatamente a nossa produtividade, elas são os nossos dons, né? Aquilo que a gente tem para entregar, a gente entrega com as mãos. E quando você ativa, então, seus 10 dedos que você mostrou aí, e você une esses 10 dedos, algo sobrenatural vai acontecer, porque nessa união você consegue integrar, essa é a palavra. Integrar é uma palavra que te leva para ser íntegro. Íntegro, número 1. Uno, né? Então, a partir daí, realmente, você conseguindo chegar no número 1, ou seja, de 10, agora nós só temos 1. Nós vamos entender que parcerias, independentemente de estarmos juntos, separados, fisicamente, ganhando algo, né, físico ou não, simplesmente ajudando e sendo parceiro por amor, não importa como, mas chegando ao ponto de entender que somos um, ou seja, somos órgãos, somos membros de um mesmo corpo, um único corpo, onde você é o coração, eu sou o rim, o outro é o fígado, o outro é o cérebro, e cada um faz parte de um mesmo corpo, e todos no seu lugar, sendo plenos na sua função, na sua posição de força. O que vai acontecer?
nós vamos conseguir verdadeiramente mudar esse sistema, Tomás. E aí outras pessoas farão isso que a gente faz, né? Farão coisas melhores e nós também aprenderemos com elas. E assim um vai impulsionando o outro. Porque é isso. Essa é a grande mensagem. A grande mensagem é o amor, né? De que adianta falar a língua dos homens e dos anjos se não houver amor, não é? Se não tiver amor, eu serei como um símbolo, né? Que ressoa sem peso, sem consciência. É verdade, o amor ele é fruto de tudo, né? A gente tem o amor como base na nossa vida. A partir do momento que a gente decide isso, a gente passa a viver mais para o outro do que para nós mesmos. Então, é difícil, isso é muito difícil, seja para a família, seja para os filhos, seja para a esposa, seja para quem for, é muito difícil nós nos doarmos, como eu digo sempre, né? Nós estarmos prontos ali para o serviço. É muito bom quando é festa, o churrasco, vai todo mundo, maravilha, cada um leva isso, leva aquilo, para o hospital vai um ou dois, e às vezes não leva nada. Então, é preciso que a gente mude essa forma de pensar, é preciso que a gente mude essa forma de contribuir com a sociedade. Eu tenho uma filosofia que é muito interessante no sentido de olhar o outro com os meus olhos, não eu deixar ele me ver com os olhos dele, mas eu quero olhá-lo com os meus olhos. Então, eu vou me comparar a ele em termos de exemplos, o que é que ele faz de bom que eu possa seguir para poder eu acompanhar. E vou tentando a todo custo tirar o que ele faz de ruim. Então, eu aprendi que na vida, tudo da gente é decisão. É escolha, como você colocou ainda há pouco. Por exemplo, só tem uma emoção no mundo que é meu amor por minha mulher, não tem outra igual. Então, fora esse, o resto é só decisão. Você quer perdoar, é uma decisão. A partir do momento que você decide perdoar, então você começa a incutir isso dentro de você e você vai perdoar. A segunda questão é não ter raiva de ninguém. É uma decisão. Você tem que se acostumar a não ter raiva das situações e das pessoas. Quando você faz isso, você começa a mudar, mesmo levando porrada, prejuízo, mesmo sendo enganado, mesmo sendo enrolado, mas você não guarda rancor, porque o rancor só mata quem sente. O rancor só mata a pessoa que tem. Daqui a pouco a nossa live termina, eu vou resumir bem rápido, mas veja, eu tinha 13 anos, doido por uma menininha, querendo namorar ela de todo jeito, um outro cara já estava dando em cima dela também, ia ter uma festa de noite, eu peço uma camisa à minha mãe, ainda não comprava, com 12, 13 anos, ela comprou, vou com uma camisa nova, quando chego lá, vejo o cara no portão, já fiquei com raiva, entrei, ao invés de procurar a menina, vou lá dentro, primeiro copo que eu tomei era de pitu sem saber, fiquei bêbado, saí para brigar com ele, caí dentro da lama, fui embora para casa, tomar banho, apanhar e dormir. No outro dia, vi a besteira que tinha feito. Perdi a menina, perdi a namorada, apanhei, sujei a camisa nova, então daí eu decidi não ter raiva na minha vida, não ter raiva na minha vida de ninguém. E graças a Deus é um exercício diário o não ter raiva, o não guardar rancor, o não querer estar cobrando e perdoar na hora de perdoar. Então, tudo é uma questão de decisão. A emoção vem depois. Você fica feliz porque perdoou, você fica feliz porque fez uma boa escolha, você fica feliz porque não teve raiva e vê as coisas frutificando como Deus diz. Mas se tu for luz, o teu caminho não terá trevas. Então você não vive nas trevas. É nesse caminho que a gente vai trilhando. Não existe trevas se existe luz. Onde a luz chegar, as trevas deixam de existir. Exatamente. Então, realmente é uma decisão do espírito, né? Nós somos espíritos, então é uma decisão realmente do espírito. E você sabe que o Alan trouxe uma palavra que eu achei bastante oportuna, que foi servir, né? A Bíblia fala que você é servo de Deus, né? E aí as pessoas entendem que servo é como se fosse uma escravidão. E não é nesse sentido, é no sentido de serviço mesmo. Você está a serviço dessa força, você se coloca como instrumento. Então, esse é o ponto-chave. Tudo flui quando você está a serviço, de forma consciente, você vai fazer isso. E aí, Tomás, trazendo agora novamente para a pandemia. Essa é a grande oportunidade de parar para refletir sobre tudo isso que conversamos, né? E de fazer essas parcerias, não pensando no que você pode ganhar com isso, simplesmente fazendo, né? Simplesmente servindo. Então, a serviço, eu escolho servir. Então, o que eu posso fazer
para contribuir com o crescimento de um amigo, de um grande amigo como Tomás, né? Como eu posso levar isso adiante? Como eu posso pegar esse vídeo e colocar esse vídeo em todas as minhas redes para que as pessoas conheçam e tenham acesso, por exemplo, a esses 5 dedos, a esses 10 dedos que você trouxe, né? Essa reflexão maravilhosa, né? O que eu posso fazer, independentemente, esse é o ponto-chave, gente, que a gente precisa mudar. Que é aquela pergunta, o que é que eu vou ganhar com isso? Esquece essa pergunta. Simplesmente seja, simplesmente sirva. E as coisas acontecem, porque é numa outra dimensão, né? Só lhe atrapalhar um minuto. Ao invés de você perguntar, né, o que é que eu vou fazer pelo outro, o que é que eu vou ganhar com isso, você pode modificar e dizer, o que é que eu vou dar ao outro? Perfeito. Então, essa é a pergunta. Você muda o sentido da pergunta e já melhora na sua cabeça. Porque se a gente diz somente o que é que eu vou ganhar com isso, só fica o lado negativo. Quando a gente pensa o que é que eu vou dar ao outro, então a gente já começa a contribuir. Como eu posso contribuir com Tomás? Como eu posso contribuir com Alan? O que eu posso fazer para que ele consiga, para que ele seja uma pessoa melhor, para que ele não entre em depressão nessa pandemia, para que ele não fique sem conseguir pagar as contas, para que ele não passe fome, ou para que ele simplesmente, que já é sucesso, já está tudo maravilhoso, brilhe ainda mais. Como eu posso contribuir? Veja só, dando um exemplo bem prático, eu disse, você dons e talentos. Outro dom que Deus me dá é o de escrever, né? É o de ser jornalista, é o de trabalhar nisso. Então, veja, a pandemia fez surgir uma revista imobiliária no Brasil. Perfeito. A crise da pandemia, trancado, sem poder sair, estando isolado, eu construí uma revista que hoje já tem colunistas do Rio Grande do Sul, já tem de São Paulo, vai ter você como colunista a partir da próxima aí falando de São Paulo e de São Paulo. Então, nós já temos do Piauí, de Natal, tá a Solidade aí do Piauí conversando com a gente, meu amigo Valdir, corretor lá de Olinda, conversando com a gente aí, gente primeira aí, dizendo que foi uma honra assistir a palestra. Então, crie na pandemia. Se você começa a criar e buscar em você os resultados que você quer, você vai encontrar as saídas. Para completar a pandemia, já terminando, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter um curso de operações imobiliárias grátis para capacitar mais ainda o corretor. Então, ele vai ser capacitado. Nós vamos estar no YouTube com um canal, fazendo esse curso de operações imobiliárias, onde ele vai estar vendo todas as áreas que ele fez no curso técnico de forma muito rápida, ele vai estar vendo de forma muito mais aprofundada e vai melhorar o comportamento dele no mercado e vai melhorar a atuação dele, porque ele vai se tornar um corretor mais capacitado, mais credenciado e mais habilitado. E isso termina aparecendo patrocínio, já tem um patrocínio aí praticamente certo para o curso. É só para corretores, mais. Não, é aberto para todo mundo que queira ver, que queira aprender, que queira conhecer. E é online, pode ser com direito imobiliário, vai ter matemática financeira, vai estar no YouTube disponível. A gente vai dizer o dia e a hora que vai entrar no ar. Então vão ser 4 módulos, 4 módulos aí para você. Publico, vamos fazer. Pode mandar que eu coloco nas redes para quem quiser ter interesse em saber mais. Poderem acessar lá, eu deixo nas minhas redes o seu link e o que você me mandar. Já está dizendo que a gente deve replicar mais vezes essa live, né? Deve repostar mais ela, deve republicar mais ela, que ela foi muito boa aí. Então, obrigado a você aí que está assistindo com a gente. Né? Então, veja, Vanessa, a gente está quase se aproximando do final, daqui a pouco o Instagram vai começar a ligar aí dizendo que vai encerrar. Então, o que eu quero trazer como mensagem hoje para quem está nos ouvindo, e depois eu deixo com você faz o seu encerramento, né? Jornalista aprende até isso, né? Assim, a olhar o tempo para não cortar de vez, né? Não, Vanessa, está vendo? Faz parte do processo. Então, veja, o que é que eu quero trazer de mensagem para o pessoal, né? Eu sempre digo o seguinte, né? Vanessa usou muito bem as mãos quando fez amém. Isso significa buscar a Deus. Quando você tira as mãos daqui, do bolso, do vinho, da cachaça, da mulher alheia, disso, daquilo, e você junta as duas, você está buscando a Deus. Então, esse é o princípio da união das mãos, né? O amém é assim seja, ou seja, aquilo que você está pensando vai acontecer. Se você junta as mãos pensando mal, cuidado, porque você está dizendo amém. E esse amém é assim seja, o seu mal vai estar dentro de você e vai estar crescendo pronto para acontecer. Então, junte as mãos com muito cuidado. Tem crente que na igreja ele junta as mãos para dar amém e orar e fica olhando por um olho por baixo do outro irmão e falando dele para a mulher aqui do lado e orando. Então, isso é no geral, o ser humano tem esse problema de não se conhecer. Então, conheça-se.
busque se conhecer, saiba seus pontos fracos, saiba seus pontos positivos, saiba onde você avança, saiba onde você recua, melhore onde você recua, melhore para poder avançar mais, mas não se preocupe em olhar o outro. Mas não se preocupem em dar o que é seu para os outros. Você vai dar de coração, com amor, mas não com raiva, com ódio, porque isso não vai ter benefício, nem para você, nem para a pessoa que está recebendo. Então, busque a Deus, mas busque a Deus com duas certezas na sua vida. A primeira é que você está mudando, não vai ser perfeito. Eu brinco sempre para encerrar, digo o seguinte, nós temos católica, espírita e protestante, que são as 3 religiões mais cristãs. E um cara um dia perguntou a mim, Tomás, qual é a que salva? Eu disse a ele, qual é o objetivo de toda religião? Salvar o homem. Todas as 3. O católico, o espírito e ele quer religar com Deus. Você vai ser bom, vai melhorando, lá no fim você vai ser bom. Então, o que diferencia o católico do espírita e do protestante é uma coisa muito simples. Eu sou evangélico, protestante, pago minha salvação à vista, me arrependi, estou salvo. Uma prestação só. Já o católico, ele paga em 2 prestações, purgatório e céu. Ele vai em 2 parcelas. E o espírita é um consórcio espiritual. Ele vai e volta, vai e volta, vai e volta, ele paga 70, 80 vezes a salvação dele. Então, o que diferencia os homens na religião é a forma como ele compra a sua salvação. Mas que todos caminham para o mesmo lugar. Ser bom, se aproximar de Deus e, no final, ser salvo por Deus. Para ser bom, para se aproximar de Deus, tem que tirar da vida dele as ervas daninhas que estão no caminho, como ele diz. Tem que separar o joio do trigo. Tem que ficar sempre com o melhor. Então, se ele busca sempre o melhor, ele pode ser crente, católico, espírita, protestante, o que for. Ele vai estar caminhando para Deus e sabendo que um dia ele vai se encontrar com Deus. Seja à vista, seja em 2 parcelas, ou seja num consórcio espiritual do BNH. Bom, eu te agradeço, Tomás. Uma grande honra ter te recebido aqui. Eu agradeço Obrigado. o grupo que participou e as pessoas que ainda vão assistir esse vídeo, né? Que vai ficar disponível tanto aqui no canal como também no YouTube. Vou encaminhar para o Tomás também uma cópia, tá, Tomás? Obrigado. E eu quero falar para vocês o seguinte, né? 2 questões que ele trouxe que eu acho bastante importante. Primeiro, o amém, né? Novamente, mas dizendo agora sobre o poder da palavra. A palavra amém está consumado, né? Ou seja, a criação acontece quando existe uma concordância da sua parte. Quando você concorda com algo. E às vezes você concorda sem ter consciência da palavra que você está usando. Você está concordando com algo que não te faz bem. Então, a importância de você ter consciência, de você pensar, de você refletir, né, sobre todas essas questões que a gente traz. E você só falar amém para aquilo que realmente vai criar uma realidade diferente, uma realidade harmoniosa, feliz, amorosa para você. Então, quando o amém ele é tão incrível, a palavra é tão incrível, que ela traz quando eu vim falar do Veja que quando você realmente se conecta às pessoas, quando você se relaciona com as pessoas, com amor, que é a liga mesmo, que faz com que isso haja uma união verdadeira, quando isso acontece, é tão forte como a própria palavra amém. As coisas acontecem quando você age com amor. Então, elas simplesmente brotam. Você não sabe de onde está vindo. E as coisas vão acontecendo, vão surgindo, as pessoas vão contribuindo, pessoas vão aparecendo e aquilo vai brotando cada vez mais. Por quê? Porque você está em união com elas, né? Você está vivendo em ação, é o verbo, né? O verbo é palavra mais ação. É uma palavra que entrou em movimento. Isso na língua portuguesa, né, Tomás? Se a gente olhar para a Bíblia... É exatamente isso também. É uma palavra que foi dito e se manifesta. Então, a manifestação aqui na matéria é sempre algo que foi falado antes, em uma outra dimensão. Foi falado, movimentou, materializou. Então, eu quero falar para vocês, né, também do que o Tomás falou sobre essa analogia com a terra, com a agricultura. Nós plantamos sementes, mas não adianta simplesmente plantar a semente, a gente precisa acreditar nessa semente. Acreditar que a semente vai... bem rápida. Sim. Eu digo o seguinte, né? Eu sou um agricultor das letras, aro a terra seca das ideias, semeio palavras como sementes de amor e colho histórias cheias de emoção, feito essa que nós estamos colhendo aqui.
Muito obrigado, Vanessa, por essa história. Exatamente. E aí, quando a gente planta a semente, nós precisamos ir olhar. A gente não vê nada, a terra está do mesmo jeito. Mas a gente acredita, porque foi a gente que colocou a semente lá. E a gente coloca água, a gente cuida da terra. Um dia, seguindo a lei da gestação, que vai brotar conforme a semente. Se a sua semente for uma semente humana, a gestação vai ser 9 meses. Se a sua semente for uma semente de uma fruta, uma macieira, ela vai demorar o tempo também necessário para a maçã. E cada semente tem o seu tempo de brotar. Então, nós estamos plantando sementes e nós cuidamos da terra, porque como plantamos a semente, sabemos que ela está lá. E se ela está lá, ela vai brotar. Essa semana, Tomás, dia 12 de junho, dia dos namorados, eu vou dar de presente 3 aulas gratuitas, dia 12, 13 e 14. Aulas falando sobre a matemática das relações. Vai ser o lançamento de uma trilogia que eu escrevi. 3 livros falando de relacionamentos, de direito de família, né, da questão de como vencer a violência doméstica, de como as parcerias podem transformar realidades e de comprovações de que isso realmente é real. Vai brotar uma semente que foi plantada há algum tempo atrás, inclusive na época que a gente se conheceu. Então, Amém. Não tenho dúvida disso. O professor Rocha colocou aqui, obrigada, doutora Vanessa, Tomás, sucesso com a revista e o curso, Tomás. Obrigado. Então, é para nós. Feito de uma tuta aqui na minha região, é para nós. Né? Depois eu vou divulgar, Tomás, você manda para mim, que eu vou divulgar o teu... Tanto a revista como o teu curso, tá? E para quem quiser se inscrever para participar dessa aula, que vai iniciar no dia 12, e do lançamento da trilogia, vocês entram lá na minha bio do Instagram e clicam lá naquele link e fazem a inscrição para que vocês possam entrar e fazer parte desse curso, tá bom? Que coisa boa. Olha, muito obrigado aí mais uma vez, Vanessa. Foi muito bom receber seu convite, foi muito bom ver você de novo, foi muito bom falar com a Alain, com todos que estão aí, né? A Mariana Mello aí, outras, a Maiara, né? A Tânia, tanta gente boa, Valdir, que estava com a gente, o Petrus Farias, tanta gente boa que passou aqui rapidamente. A gente não tem nem como comentar na hora, porque o outro está falando, né? Mas a gente vai guardando no coração o nome de cada um, não vai esquecendo, né? Então a gente fica muito feliz de estar com você. Muito feliz de ter trazido aí a nossa posição a respeito de alguns temas interessantes de vida, de parceria. E, por último, a grande parceria, né, que eu acho, é a parceria com Deus. Falando de todas, esquecendo da parceria com Deus. Qual é a nossa parceria com Deus? Você pediu para ser a glória, eu peço o resultado positivo, mas e a parceria nossa com Ele mesmo? Como é que está isso? Quantas horas por dia dedicada a Ele? Quanto tempo de leitura? Quanta busca para que Ele entre no quarto da gente, que o escuro e venha preparar o terreno para que a gente seja feliz. Será que nós estamos tendo tempo para Deus? Há um tempo para tudo debaixo da terra. Para plantar, como você disse, para colher, como você disse. Está lá em Eclesiastes, citado pelo professor Rocha. Mas e qual é o meu tempo para Deus real? Eu vou botar em minutos. Quantos minutos eu gasto por dia com Deus? Na oração, na conversa, na leitura da Bíblia, na leitura da palavra, no ajudar nas pessoas. São os 5 dedinhos novamente, mais uma vez, funcionando. Então, pega os 5 dedinhos e veja aí qual é o seu tempo com Deus. E aí você vai ver realmente se você está praticando aquilo que você diz. Não sejais apenas ouvinte da palavra, mas praticantes, porque isso é que vai fazer a diferença na sua vida e na das pessoas. Maravilhoso. É isso mesmo. Conseguimos fechar com chave de ouro, né? Conseguimos passar aqui, em 1 hora, nós conseguimos passar e refletir sobre os vários tipos de parcerias e quanto esse tempo da pandemia é fundamental e é uma oportunidade para que a gente possa firmar todas essas parcerias e cumprir tudo isso, né, Tomás? Deus é tão bom que a gente passa 1 hora e Deus vai deixando 10, né? Ele vai deixando 10, ele vai multiplicando os peixes. Todas as lives que eu faço já tinha cortado há muito tempo. Todas as lives que eu faço já tinha terminado há muito tempo. E Deus vai multiplicando o balaio aí, vai multiplicando os peixes dos pescadores de homens, vai multiplicando os dedos aqui para a gente encontrar resultado para as mãos. Vamos olhar para os dedos dos pés.
Mas... Deus é muito grande, Deus é grandioso. Se as pessoas soubessem o quanto Ele é grandioso, jamais se afastariam dele. Você viu uma pesquisa que saiu agora, mostrou que a pandemia, o que tem provocado, é o aumento do alcoolismo. Como não vai aumentar? É todo mundo assistindo live, só propaganda de bebida, os cantores bebendo, a turma bebendo. Aquilo vai estimular você, é um estímulo ao alcoolismo. Os alcoólatras anônimos nunca receberam tantas pessoas. Tantas pessoas nunca deixaram mais de beber, como estão voltando a beber agora, nessa pandemia. Então, o que é que a gente quer para essa vida, Vanessa? Como é que a gente vai ajudar as pessoas? Como é que a gente vai defender as pessoas? Temos que correr com isso. Esse é o nosso caminho, esse é o nosso processo. Agora sim nós cumprimos a nossa missão. A live agora está completa, está consumado.